Bom dia, sou Diego Saul Reina e hoje venho propor a pena de morte para a corrupção no México, como a única forma de desenvolvermos nosso potencial como país. O México tem potencial para ser a segunda economia no hemisfério ocidental, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, mas não conseguimos por causa da corrupção. Hoje, formalmente, faço uso do artigo 71 da Constituição Mexicana, que me dá o direito de propor uma lei. Esta é uma proposta de lei e eu já sei que há mais passos que preciso seguir. Mas eu proponho primeiro para vocês, para que possam ir pensando e me dizer o que acham, porque seriam vocês que decidiriam se apoiam ou não. É muito simples. Pena de morte para a corrupção dos políticos mexicanos como a única forma de sair da pobreza e o buraco em que estamos. Por favor, não reparem na minha aparência. Sei que pareço um mendigo, mas isso não faz parte da minha proposta. O que realmente é minha prioridade é o bem-estar do meu povo e do meu país. Nasci no México e imigrei para o Canadá aos 16 anos, e como muitos mexicanos, eu tenho esse desejo de ver meu país progredir como o país desenvolvido para o qual fui. O Canadá é muito mais rico que o México, tendo muito menos recursos, e a razão é porque no Canadá o nível de corrupção é muito mais baixo. E a pena de morte é o único passo que vai nos impulsionar a fazer isso, para que não demore séculos, mas milênios. Já sei que para que essa lei possa funcionar, vocês, os eleitores no México, precisam apoiá-la. É necessário um certo número de votos e alguém que a proponha no Senado. Esta é a pré-visualização, os trailers, estou te apresentando a introdução. O México tem todos os elementos para ser um país desenvolvido e, apesar de termos muitos problemas, o principal é a corrupção. Eliminando a corrupção, como outros fizeram também com a pena de morte, poderemos nos impulsionar para aquele bem-estar que todos os mexicanos e mexicanas merecemos. Já pareço, não sou político, sou um mexicano que ama seu país e uso esta plataforma para fazer formalmente a proposta a vocês. Irmãos mexicanos, o que vocês pensam? O que dizem? Vou te explicar passo a passo. Aqui estão os passos e o tempo em que aparecem. Avance e pule para o que quiser. Vamos ver por que precisamos disso, porque é a única opção. De quantos mortos estamos falando, quantas execuções, quantos políticos teríamos que matar? Quais outros países implementaram isso com sucesso? Por que funcionaria? Todas as vantagens e neste minuto vamos ver todas as desvantagens. O que aconteceria nos próximos meses, anos e décadas depois de implementar isso e eliminar a corrupção? E a conclusão final? E depois de assistir a esses capítulos, me dando a oportunidade, me ouvindo, você saberá, você terá o conhecimento para decidir se apoia essa proposta. Você apoia a pena de morte para a corrupção? Descubra ao final deste vídeo. Vamos, vamos! Por que precisamos da pena de morte para a corrupção? É muito simples. O México perde de 5 a 10% do seu produto interno bruto por causa da corrupção. Ou seja, 10% da nossa economia é roubada por funcionários corruptos e seus comparsas. Mas esse é apenas o valor em dinheiro que nos mostra o efeito. O que esse dinheiro poderia ter produzido para a população é muito maior. Se uma pessoa te rouba a carteira, você não perde apenas o dinheiro em espécie que estava lá. Você tem que trocar seus cartões, tem que mudar suas senhas. Você já não chega cedo ao trabalho, perde o dia, precisa de outro para ir ao banco e substituir tudo. Imagine isso em grande escala, com toda essa população mexicana. São bilhões de dólares que se perdem para a corrupção. Isso é roubo de combustível, roubo de fundos públicos, que triplicam o custo das obras públicas para nós. Funcionários, ladrões que saem da cadeia, projetos de infraestrutura que são cobrados pelo triplo e simplesmente não são construídos. Este vídeo poderia durar 5 horas. Dando para você apenas os piores exemplos deste ano. Existem contas no TikTok que especificamente te mostram exemplos de políticos corruptos mexicanos que dão raiva e postam 10 vídeos por dia. Como consequência de todo esse dinheiro roubado, aproximadamente 30% dos mexicanos vivem na pobreza. Se considerarmos apenas a pobreza, pobreza mesmo, estar abaixo do que é considerado classe baixa, temos quase 46 milhões de mexicanos. 5,3% está em pobreza extrema. E eu entendo que tem gente preguiçosa, entendo que tem gente que não gosta de trabalhar. Claro.
Mas temos 7 milhões de pessoas em pobreza extrema. Você vai me dizer que desses 7 milhões, nenhum teria conseguido melhorar de vida em um país com oportunidades? O que faltou para essa pessoa não foi vontade de vencer, foram essas oportunidades que a corrupção deixou de criar. Viu? Não perdemos só 10% da nossa economia com a corrupção. Perdemos 100%, perdemos milhões de pessoas. E aqui, algo ainda mais triste. Cerca de 50% das crianças e jovens no México vivem na pobreza. Se te ofende que eu esteja propondo execução, fuzilamento, guilhotina, forca para funcionários corruptos, não te dói que metade das nossas crianças e jovens estejam na pobreza? Em 2018, 52% dos menores de 17 anos viviam na pobreza, enquanto 99,9% dos funcionários e políticos roubam alguma coisa. Temos 5 milhões de crianças vivendo em pobreza extrema. Isso não é justo, é inaceitável. O que mais te dói? 5 milhões de crianças que vão dormir sem comer, que vão para a escola sem lanche e sem sapatos. Sapatos? Que enforquemos e executemos alguns políticos? Escolha. Você precisa organizar suas prioridades. Não pode continuar assim. Com esse tabu de que o México não tem pena de morte, por que ela é dada às crianças e não aos políticos corruptos? Por que condenamos milhões de crianças à fome e a uma vida inteira vivendo de salário em salário, contando centavos, e condenamos essas pessoas a paraísos fiscais, carreiras políticas, só de roubo e se aposentam como multimilionários em outros países? Devemos matá-los para que parem de matar nossas crianças. Temos 2,5 milhões de crianças que trabalham em atividades perigosas. Você acha justo que uma criança arrisque a vida em um trabalho? Enquanto os políticos pagam seus impostos sem nenhum risco de morrer, se essa criança corre risco de morrer, esse político também deveria correr risco de morrer. Me desculpe, mas tem que ser justo. Se estamos mandando crianças para trabalhar em caldeiras, cortar peixe, carregar cimento, arriscando sua saúde e vida, 100%, temos que dar esse mesmo risco para o cara que está roubando deles. E aqui vem a parte mais triste. Temos entre 125 e 150 mortos por crime por dia. Essas não são pessoas que tinham diabetes ou tiveram falência do fígado. Essas são vítimas do crime e da insegurança. A insegurança existe por causa da corrupção. Para eliminar a corrupção, temos que enforcar, pendurar ou colocar na câmara de gás aqueles que tiram a vida de 150 mexicanos por dia. E sim, já sei que muitos deles são membros do crime organizado, desses a gente não se importa que se vão, mas muitos deles são cidadãos, como você, como eu, como nossos filhos, ou simplesmente estão no fogo cruzado ou tentam roubar suas coisas. Se já temos 150 mortos por dia no México, por que não podemos ter 150 políticos mortos por ano? Veja a diferença se, como político, você dissesse: vejo meus cidadãos morrerem diariamente, isso pode acontecer comigo também? Acredite, ele vai pensar 10 vezes antes de roubar um centavo. Agora imagine bilhões de dólares. E aqui vai a parte principal. Eu, talento, saí do país e não digo que tenho talento, mas sou um exemplo de um mexicano que foi embora. Eu poderia ter ficado para trabalhar no meu país, mas procurei oportunidades. Porque eu sou do estado mais pobre do México, o estado mais ferrado, o mais analfabeto, o mais desnutrido, o mais acabado, tudo por causa da corrupção. Apesar de sermos o estado mais rico, somos de uma das regiões com maior biodiversidade e riqueza natural do planeta Terra que já existiram desde que nosso planeta evoluiu. Ali é Chiapas, um lugar cheio de riqueza, habitado por pessoas cheias de pobreza. Por causa da corrupção, você não vai me enganar, não vai me dizer que a corrupção não afeta. Me afetou. Aos 16 anos me separei da minha família, dos meus pais, dos meus professores, dos meus amigos, de todas as pessoas que um dia amei, em busca de oportunidades que encontrei, em um país desenvolvido, colonizado pelo Império Inglês. Eles realmente criaram um sistema, uma estrutura que beneficia a população local. Eles realmente construíram um país pensando nos seus. O branco britânico, a qualquer custo, condenou à morte os nativos indígenas canadenses que viviam lá para se enriquecer, para seu próprio benefício. Aí vai o exemplo. O Canadá, um país que fica congelado metade do ano, consegue ter uma das maiores economias do mundo. Uma população tão pequena pode produzir tanto, porque um mexicano pode elevar tanto sua qualidade de vida indo para o Canadá, um país com menos.
Porque eu, um chiapaneco da área mais rica do México, minha vida melhorou muito, explodiu em qualidade só por ter ido para um país mais pobre em recursos. A corrupção, e eu não sou o único. Milhares de pessoas, milhares de mexicanos, todos os dias fazem o mesmo que eu fiz e não precisaríamos fazer isso se não houvesse corrupção. Se eu aguentei ficar sem ver meus pais por 6 anos, depois dos 16, um político corrupto tem que aguentar a corda no pescoço, quando ele roubou os impostos que teriam criado as oportunidades que eu precisei. Eu tenho um lema na vida, que é: seja a pessoa que você precisava quando era criança. Bom, quando eu era criança, eu precisava de funcionários que não fossem corruptos, mas eles não existem, temos que criá-los, e a única forma de criá-los é com a ameaça de morte. Isso não é falta de empatia, não é ser sanguinário, não é desejar o mal a ninguém, é desejar o bem para a nossa população em geral. E colocar um basta de uma vez por todas naqueles que nos roubam o que é nosso, não estamos pedindo caridade. Esta lei de pena de morte para a corrupção não tem como objetivo pedir beneficência. Simplesmente não me roube o que é meu, o que você já tirou de mim, meus impostos. De quantas execuções estamos falando? Quantos políticos vão para o cadafalso? Quantos caixões de políticos mortos vamos ver? Pois não muitos. Vamos fazer uma estimativa. Vamos comparar com os cartéis. Quando um cartel novo entra em uma região para impor medo e controle. E eles precisam ser respeitados pelo medo, não pelo respeito. Eles querem a obediência e submissão da população pelo medo. Quantos eles matam? Vou te dar um exemplo. Eu já vi cidades inteiras em Chiapas, de entre 60 e 100 mil pessoas, em que o crime organizado só precisou matar 1 ou 2 pessoas. Faríamos o mesmo aqui se matássemos 1 ou 2 funcionários de cada setor no México? Seria suficiente? Os outros ficariam com medo. Eu morei em Cancún por muito tempo e lá as pessoas estão super assustadas com o cartel dos Zetas. Elas têm tanto medo que nem sequer mencionam o nome deles. Eles dizem os da última letra. Eles têm tanto pavor que nem sequer dizem Zetas. E quantas pessoas os Zetas matam? Lá? Bom, eles matam os rivais, esses não contam. Matam os colaboradores que os traem, esses também não contam. Mas falando da população em geral, donos de negócios que se recusam a pagar a taxa, taxistas que se recusam a pagar a taxa. Não são muitos, são alguns por mês, no máximo. Isso mantém a população de Quintana Roo tão submissa que eles têm medo de dizer o nome. Por que não viramos o jogo? Que haja execuções suficientes para a corrupção extrema e comprovada, que os políticos tenham medo de dizer a palavra corrupção. Que digam, acho que fulano cometeu aquilo da letra C, vamos colocar esse medo neles. O que nos leva ao próximo capítulo? Quais países já fizeram isso? Bem, Singapura impôs a pena de morte, mas não matou tantos funcionários e funcionou muito bem. Eu fui a Singapura e fiz um documentário sobre isso para vocês. O país, que em 30 anos passou de ser um lugar miserável para se tornar o país mais rico da Ásia. E eles conseguiram isso porque aplicaram a pena de morte para a corrupção. Houve outras coisas também que vamos ver agora, mas o principal foi a pena de morte para a corrupção. A China fez isso, mas ainda há corrupção no país. Na parte de baixo são só os policiais, os funcionários, todos esses são rigorosos, sem corrupção, mas lá em cima ainda existe. A China é um partido único autoritário, nós não queremos isso, queremos uma boa democracia, por isso a China é uma referência, uma menção, mas não um modelo a ser seguido. Nosso modelo a ser seguido é uma combinação entre Singapura e os países nórdicos, aos quais também já fui. Eu fiz para vocês este documentário chamado O País Sem Pobreza, onde visitei Dinamarca, Noruega, Finlândia, os países menos corruptos do mundo. Infelizmente, os funcionários mexicanos não vão se comportar como os funcionários dos países nórdicos. Temos que fazer o que Singapura fez para que tenhamos o governo dos nórdicos aplicado ao México. Não estamos falando de muitas mortes, e conforme os anos passem e as gerações de políticos aprendam a se comportar, teríamos menos de uma execução por ano em um sistema que funciona sem corrupção, cada vez mais eficiente.
No primeiro ano, sim, seriam uns 10, 11 para o patíbulo por mês. Mas conforme isso for progredindo e os políticos perceberem que o povo mexicano está falando sério, que estamos falando sério, quando a gente diz, se você me matar, eu mato você, e eles vão entendendo, eles têm que se alinhar e se não quiserem, então que não entrem para a política. Hoje em dia, a mentalidade é que se você quer dinheiro fácil, quer enriquecer, entre para a política. Não é se você quer servir ao seu povo, se você quer servir à nação. O requisito para ser político no México é ter lábia, prometer o que quiser para o povo e ter astúcia para roubar. Nunca foi se você se interessa pelo bem-estar do seu povo e da sua comunidade, e é essa a transição que eu quero fazer. Precisamos começar a selecionar aqueles que realmente querem servir ao seu país, porque o amam e não se importam com quanto ganham. E tirar esses e remover todo o joio que só quer entrar para se enriquecer, como diz o ditado, quem paga para entrar, entra para roubar. Não queremos pessoas que investem em campanhas políticas para recuperar seu investimento com juros. Queremos pessoas que amam seu país e têm empatia pelos outros seres humanos da sua comunidade, que estão dispostas a dedicar sua inteligência e excelência para a melhoria da nossa sociedade com estruturas estratégicas de crescimento econômico. Se você percebe a diferença, imagine que aqui há um cargo de deputado, senador, prefeito, e aqueles que veem isso como algo bom. Os ladrões preguiçosos que querem enriquecer, as pessoas altruístas, bons samaritanos, nem sequer olham para isso. Precisamos mudar esse troféu de ser político daqui, de um incentivo econômico para cá, como uma oportunidade moral de servir. Vamos mudar a ideia de investir na campanha para se aposentar. Milionário, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Não me peça meu voto se você não quer servir. Bem, exatamente. Como isso funcionaria? Quem executa, quem coloca a corda no pescoço, quem determina quem vai embora? Pois tem que ser instituições alheias à corrupção e nenhuma instituição mexicana pode ser confiável. Tem que ser entidades estrangeiras, não de um país específico, mas entidades formadas por vários países. E é aí que pediríamos ajuda ou recrutaríamos especialistas dos países menos corruptos do mundo com uma combinação de países especialistas em identificar a corrupção. Nós recorríamos aos países menos corruptos do mundo e contratávamos seus oficiais aposentados que se dedicaram justamente a identificar a corrupção. Damos a eles acesso a todos os números do México. Identificar a corrupção não é difícil. No México sabemos quem são. Sempre que um prefeito rouba, sabemos. O que nos prejudica é a aplicação da justiça e a certeza da condenação. Isso é o que é fundamental. Se essas evidências de corrupção forem para uma entidade externa, formada por noruegueses, dinamarqueses, finlandeses, pessoas de fora do México, que não têm nenhum interesse, identificam e determinam isso sem nenhum interesse político. E, acima de tudo, imunes ao suborno e à intimidação, porque seriam anônimos. Você nem saberá em que país eles estão, nem saberá onde fica o escritório deles, não há como se comunicar com eles. Nós subimos as evidências para uma nuvem e eles baixam de lá e analisam. Veja, este prefeito realmente roubou, o prefeito ele é levado para um terceiro país. O melhor seria os Estados Unidos, porque é um país onde a pena de morte já é legal. E os Estados Unidos já assinaram o NAFTA, que é um acordo que diz que se comprometem com apoio jurídico e processo legal, teriam que haver modificações. Claro, essa é uma ideia geral. Suponhamos que você tem o prefeito de uma cidade. Ele roubou 300 milhões de pesos que eram para uma escola e contratou o neto dele para fazer umas obras e eles roubaram todo o dinheiro. Vamos lá, apresentamos as evidências para essa agência, a agência com todos os números, contas bancárias, câmeras de monitoramento, porque vamos dar acesso a tudo. E eles determinam. Se essas duas pessoas cometeram corrupção, é emitida uma ordem de prisão que o México pode executar onde elas estiverem. Enquanto tudo isso é comprovado por diferentes identidades, uma independente da outra, uma instituição pode cometer um erro, mas duas não, ou três menos ainda. Uma vez que tudo é comprovado, é aplicada a pena de morte. E o que acontece depois da morte dessa pessoa? Seus colegas, os outros prefeitos municipais vão pensar, melhor eu não roubar. E já sei o que você vai dizer. Isso é ser bom para a pátria?
é dar poder para outro país, senhor. Já temos McDonald's, Pizza Hut, Nestlé, Starbucks roubando do México, temos as mineradoras canadenses saqueando o México, estão extraindo mais ouro do que durante o vice-reinado? Isso não te incomoda? Pelo menos temporariamente? Temos que dar poder a uma entidade estrangeira, ao México, porque não se pode confiar em uma instituição mexicana. Uma vez que isso seja assimilado, esse poder pode ser devolvido ao México. De que o México tem a habilidade de, sem corrupção, impunidade e exceções, condenar à morte aqueles que merecem. Mas, no início, é algo que não podemos. Estou aberto ao debate. Qualquer um que tenha uma proposta melhor, uma ideia de como realizar a execução e como monitorar quem decide quem morre e como matamos. Estou aberto ao debate. Só me convidar para qualquer canal ou criador de conteúdo para compartilharmos ideias. Me explique por que acha que isso não vai funcionar. Eu só te explico minha ideia, minha teoria, que eu desenvolvi depois de 6 anos estudando as economias do mundo. Indo para esses países, eu fui para a maioria dos países desenvolvidos. E a primeira coisa que faço é ir ao Senado ou ao público deles e ler seus arquivos e processos públicos de corrupção. Fiz isso em todos os países nórdicos. Ou seja, não estou dizendo que sou um especialista, mas também não sou 100% ignorante. Bom, vamos ver alguns pontos-chave bem rapidamente, que são essenciais para que a pena de morte possa funcionar e possa ser implementada de forma correta. Vamos usar como exemplo Singapura. Número 1. Depois que Singapura impôs sua pena de morte. A primeira coisa que fizeram foi dar salários altos aos funcionários, ou seja, o funcionário não precisa ficar pensando de onde vai tirar dinheiro para comprar meias ou comprar comida para os filhos. Os funcionários em Singapura ganham muito bem, mas isso já acontece no México. Os políticos mexicanos descarados estão entre os que mais ganham no mundo. Aqui vai a segunda. Agências anticorrupção extremamente fortes e independentes. É aqui que esse ponto precisa ser feito no exterior. Terceiro, e também fundamental, processo e sentença rápidos. Nada de ficar anos com recursos, nada disso. A China revelou corrupção de seu ministro da Agricultura. Executaram toda a família em menos de uma semana, ou seja, ele foi descoberto no sábado e até sexta-feira à tarde já estavam todos na cadeira elétrica. Então, esse ponto é fundamental. Sentença rápida e certa, que você tenha a segurança de que vai ser condenado. Nada de que fulano foi perdoado. Talvez eu também não. 100% garantido. Enfrentar a justiça. Temos que ter certeza e rapidez. Esse ponto é fundamental. Outro ponto fundamental que ainda não temos no México. Temos avançado, mas ainda falta muito, que é a tolerância cultural à corrupção. E isso acontece em todos os níveis. Se você está assistindo a este vídeo, é porque pelo menos tem essa ideia de executar nossos políticos corruptos, ou até certo ponto apoia isso? Bem, também precisamos responder. Nós não podemos continuar tolerando a corrupção culturalmente. As coisas do nosso dia a dia, furar a fila, passar no sinal vermelho, estacionar onde não deve, invadir a faixa de bicicletas, coisas assim. Assim como queremos uma filinha em ordem, bem organizadinha, de políticos indo para ser a cadeira elétrica, assim, nós também temos que ser organizados. Bom, poderíamos legalmente implementar isso? Bem, o México aboliu a pena de morte em 2005 e militarmente em 2008. Acho que isso precisaria de uma reforma constitucional. Se um deputado, um senador, alguém não apoiasse essa reforma constitucional, por que seria? E se nós, cidadãos, dissermos que queremos pena de morte para a corrupção, e um deles disser, não, 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 por que será? Pensa bem, quem se oporia? Aí estão seus primeiros voluntários. Qualquer político que se oponha a isso, colocamos o nome dele na lista dos que vão primeiro. O México também teria que se afastar dos tratados de direitos humanos. O mais forte, na minha opinião, seria a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós sairíamos disso, mas como eu te digo novamente, já temos 150 mortos por dia. É aí que nós, a população em geral, faríamos vídeos nas redes, usaríamos o poder massivo que as redes sociais têm e faríamos vídeos em inglês. Explicando ao mundo por que queremos essa pena de morte, e vamos dizer claramente, esses políticos estão nos matando. Isso é legítima defesa. Quem está violando os direitos humanos são eles. Antes de você me dizer que eu violei direitos humanos por executá-lo, faça justiça a ele por me executar.
Outras pessoas vão argumentar que isso afastaria o investimento estrangeiro, que quando o México impor a pena de morte, teríamos que sair dos tratados de direitos humanos, e que isso vai afastar o turismo e o investimento estrangeiro. E olha, já temos tiroteios de cartéis em Cancún, em Playa del Carmen, em Tulum, o mais recente em Puerto Vallarta. E ainda assim, milhões de pessoas visitam o México, é o país mais visitado da América Latina. Veja este gráfico de quantos milhões de pessoas visitam o México. Comparado com o resto da América Latina, é de longe o país mais visitado. E toda vez que há um tiroteio de cartéis no México, isso viraliza no mundo todo. Sim, esses tiroteios afetaram o turismo no México, mas ainda somos os mais fortes na América Latina. Portanto, a pena de morte vai sim afetar o investimento estrangeiro no começo, mas não vai devastá-lo, porque a maioria dos investidores vai entender isso. Não vamos executar civis roubando pão, como nas Filipinas, ou por crimes menores, como outros países já fizeram. Vamos executar políticos que tiveram a cara de pau de pedir nosso voto e roubaram milhões dos nossos impostos. Executar políticos que roubaram impostos. É a corrupção que querem eliminar? E conforme o tempo passar e o México se tornar um país livre de corrupção, vai ter o efeito oposto. Quem não quer investir em um país livre de corrupção? Os cartéis e os políticos corruptos que os toleram e colaboram com eles assustam mais os investidores do que a pena de morte faria. Nada vai me convencer de que estou errado. Mais de 90% dos políticos corruptos nunca enfrentam consequências. Os julgamentos levam anos, enquanto vivem como reis com o nosso dinheiro, e as conexões políticas e a corrupção os protegem. Já sei que a pena de morte sozinha não vai acabar com a corrupção em 100%. Mas e se implementarmos tudo com a pena de corrupção como principal medida? Olha, imagina isso aqui, o castigo capital, pena de morte e ainda complementar isso com uma alta probabilidade de ser descoberto, quase 100% que a gente te descubra. Um tribunal imparcial, incorruptível e rápido. Em semanas você vai ser executado e sem proteção política. Nada de amparo. Não sei que besteiras chamam de proteção ao ladrão. Não use a palavra amparo. É proteção ao ladrão. Vamos ver as vantagens e desvantagens. Começamos com qual vantagem de qualquer um, vamos com as desvantagens. Para que não digam que eu vivo em um mundo ideal, que estou sonhando, desvantagens de forma realista. Aqui vai, sem ofender o México, estou falando da realidade. A pena de morte no México é um risco. Seria um risco por várias razões, vamos ver as principais. O crime organizado tem influência no governo, por isso precisamos que seja uma instituição independente. Desculpe, temos que vender esse pedacinho da pátria para aqueles que vão me chamar de vende-pátria. Sim, temos instituições locais fracas, então dar ao Estado o poder de executar alguém só vai ser usado contra opositores políticos. Ou seja, os políticos vão se acusar uns aos outros de corrupção. Foi você, foi o PRI, foi o PAN, foi o PRD, foi a Morena, como sempre. Por isso, vamos recrutar as pessoas mais eficientes do mundo em detectar acusações. Todos os países, e eles cuidam dessas acusações, não os políticos mexicanos. Já vimos que eles são como papagaios e falam por falar. Eu não acredito em nenhum deles. Se o ministro da Transparência da Dinamarca ou o inspetor de finanças da Finlândia me disserem, aí sim eu acredito. Isso é complexo de vira-lata? Suponha que sim, mas não temos outra opção. Isso também evitaria que se focassem nos oficiais de baixo escalão. Enquanto protegem os de cima, o que acontece na China é que eles estão protegidos, mas os de baixo escalão não. Nós não queremos eliminar a corrupção só nos de baixo e deixar que continue nos de cima. Temos que eliminá-la em ambos. Por isso tem que ser uma instituição alheia ao México. O ideal seria que as instituições mexicanas fossem fortes e transparentes antes de impor esse castigo, mas não podemos. Por isso, você tira essa responsabilidade do México de determinar quem é executado e a entrega para alguém que já tem décadas de transparência. Até que o México possa, de forma confiável, se desvincular, por assim dizer, voar com as próprias asas. Isso seria implementado passo a passo. Você começa com transparência sobre quem você contrata. Nada de o prefeito trazer o filho dele, o advogado dele, quem ele quiser.
Depois, tornamos obrigatório que o México tenha todas as suas finanças de forma digital, como fez a Estônia. Fui para a Estônia no dia das eleições presidenciais e achei que as ruas estariam cheias de eleitores, mas estavam vazias. A Estônia foi o primeiro país a realizar suas eleições 100% de forma digital. E eles podem rastrear digitalmente cada centavo que o governo gasta. Implementaríamos isso de forma obrigatória, monitorada por essas instituições externas anticorrupção. Olha, aqui vai a verdade. Eliminar a corrupção não se trata apenas de punição, não se trata apenas do medo da morte. Existem muitas coisas como incentivos, cultura, as instituições, a eficiência da lei e tudo mais. Foram essas coisas que fizeram países como Singapura, Coreia do Sul, Japão, países com economias tão fortes e com níveis de corrupção tão baixos. Eles fazem isso por causa da sua cultura, porque querem honrar sua comunidade, porque têm vergonha de serem ladrões, porque na cultura deles a honra é o mais importante. Na nossa cultura isso não é possível, porque a honra não é o mais importante, ficar rico é o mais importante. Não podemos adaptar o sistema da Coreia do Sul ou do Japão, porque a nossa cultura é ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, o mais rápido possível. Não podemos ter a transparência do Japão e da Coreia, porque não temos a cultura do Japão e da Coreia. Mas no México nós temos algo, e isso é o medo da morte. Eu obteria os mesmos resultados, só que com uma motivação diferente. O japonês se motiva a servir a sua comunidade, o mexicano se motiva para não ser enforcado. Eu não vejo nada de errado nisso, desde que o funcionário cumpra com o seu dever, que ele faça isso pela razão que quiser. E aquele que só quer enriquecer, simplesmente nunca se candidataria. E se adotássemos pena de morte para a corrupção? O México ainda não se tornaria uma potência mundial. Da noite para o dia, eu sei, mas sim aumentaria dramaticamente o seu progresso na direção certa. Tudo o que não conseguimos fazer em 200 anos decolaria. Vamos ver as coisas que o México já tem para começar. Está entre as 15 a 20 maiores economias do mundo em produto interno bruto. Tem uma localização estratégica perto dos Estados Unidos, tem exportações massivas através do USMCA, tem uma população jovem, tem recursos naturais, petróleo, lítio, agricultura, tem uma base de manufatura forte, automóveis, aeronáutica, eletrônicos. E aqui, algo que embora doa e incomode muitos, o México tem de sobra, que é a influência global, influência cultural. Não fui a nenhum lugar do mundo onde não haja tequila, tacos e mariachi reconhecidos mundialmente. Essa, a influência cultural, é fundamental para ser uma potência econômica, é um dos segredos dos Estados Unidos. Então vamos ver tudo o que a corrupção está nos custando. Ela afasta os investimentos, aumenta o custo de fazer negócios. Enfraquece a polícia e os sistemas judiciais, permite que o crime organizado infiltre todas as instituições. Reduz a confiança no governo, faz com que os milionários vão para outros lugares, protege os incompetentes. E todas essas desapareceriam quando a pena de morte fosse imposta. E eu já sei que para que o México seja uma superpotência, são necessárias muitas outras coisas. Mas eliminar a corrupção é o passo mais firme e contundente que podemos dar. Vamos analisar rapidamente o que o México precisaria para ser uma superpotência. Antes de tudo, um enorme tamanho econômico, como China e Estados Unidos. Precisa de um exército forte, precisa ser líder em tecnologia, ter estabilidade política e influência diplomática global. Mesmo sem a corrupção, ainda temos alguns desafios. Temos a dependência dos Estados Unidos. Se eliminarmos a corrupção com pena de morte, aos poucos tudo isso se ajeita. Eliminamos nossa dependência dos Estados Unidos, acabamos com a presença dos cartéis, eliminamos a desigualdade, você precisa de igualdade na educação, aumentamos a inovação, esquecemos as deficiências na infraestrutura, também a igualdade de renda. Olha, da forma mais simples que posso dizer, eliminar a corrupção liberaria o verdadeiro potencial do México. Assim como quando Gohan visitou o grande senhor Kaio, achou bobo o velhinho dançando ao redor, mas recebeu poder para enfrentar Majin Buu. É igual. Pode soar bobo quando dizem, o que ele vai fazer? Executar os políticos? Mas acredite, o produto interno bruto aceleraria todo o rigor da lei,
Será que o crime organizado começaria a encolher e desaparecer? O investimento começa a explodir. Todos gostaríamos de investir, e principalmente nosso talento, que vai para outros países. Isso deixaria de acontecer de forma muito realista. Até onde o México pode chegar? Bem, pode estar entre as 10 maiores economias do mundo. Fácil, fácil, a segunda maior economia do mundo ocidental, depois dos Estados Unidos, fácil, e definitivamente o líder da América Latina. Isso não é fantasia, é muito possível, já temos a maioria dos elementos, só o que nos bloqueia é a bendita corrupção. Olha, não estou dizendo que o México será perfeito ou uma potência mundial, mas sim, seria muito mais rico, muito mais seguro, com muito mais bem-estar para as famílias, um país com uma qualidade de vida muito mais alta, mais do que o Canadá, um país onde as famílias podem prosperar e criar seus filhos. Sem medo de que haja um tiroteio perto de você, sem medo de que o político que te roubou fuja, sem medo de que a escola do seu filho nunca tenha sido construída porque roubaram o orçamento. E enquanto tivermos corrupção, não vamos conseguir dar esses passos. Olhem, vou falar com vocês da forma mais honesta possível. Por favor, me perdoem pela sinceridade, nós mexicanos somos muito bons, mas uma vez que nos dão poder, infelizmente roubam. Eu nunca fui político, nunca estive no poder. Eu não sei como é lidar com bilhões de dólares, mas aqueles que já fizeram isso, quase todos falharam. Algo aconteceu dentro deles que os fez esquecer, eles entraram no poder político. Todo esse dinheiro tem algo que muda as pessoas e há muitos que não mudaram. Essa foi a intenção deles desde o início. Todo mexicano merece os recursos para desenvolver seu potencial e talento máximo, e acredite, é muito mesmo. Nós, mexicanos, somos extremamente criativos e talentosos. Mas se você tem medo de que um cartel venha te cobrar taxa no seu negócio, você não vai desenvolver essa criatividade? E seus filhos já não vão ser filhos de um empresário, mas sim de um empregado com salário mínimo. Isso se perpetua e não pode continuar. Para que o México tenha instituições fortes e transparentes, precisamos recrutar as pessoas certas. E se temos a promessa de que você vai enriquecer, nunca vamos recrutar as pessoas certas. Enquanto a promessa de ser político for enriquecer-se, nunca vamos recrutar as pessoas certas. Quando você convida os amigos para a festa em casa, todos topam, mas quando pede ajuda para limpar e lavar o banheiro, ninguém aparece. Ah, ninguém, né? Assim está a política. O México pergunta: quem quer se enriquecer ilicitamente? Todo mundo, pois é o que o cargo oferece. Mas quando perguntam quem quer servir ao povo com rigor e punição, ninguém quer. Precisamos recrutar as pessoas certas, e enquanto o prêmio da política for a riqueza, nunca vamos recrutar as pessoas certas. Só vamos recrutar ladrões. Essa é a minha proposta. Pena de morte para o sacra-corrupção. Que o México dê execução, injeção letal, forca, fuzilamento ou cadeira elétrica aos funcionários. Que sejam pegos roubando os impostos dos mexicanos, como a única forma de seguir em frente e progredir. Se não fizermos isso, acredito firmemente que nunca vamos sair do buraco em que estamos. E você, o que acha? Você apoia a pena de morte? Você é criador de conteúdo político e gostaria de debater sobre isso? Estou aberto ao debate. Se você tiver pontos válidos, eu reconheço. Se eu discordar, explico por que discordo e te dou minhas fontes. E que façamos disso um diálogo, estou falando muito sério. Muito, muito sério. Precisamos começar essa conversa, porque a pena de morte é a única coisa que vai nos salvar como mexicanos. Então, se essa conversa te incomoda, vai se acostumando, porque esse é o futuro do México. Que a coragem esteja com você e até a próxima!